Olá, muito bom dia, Fortaleza, muito bom dia a toda a região do Cariri, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 22 de julho, e está no ar mais um Debates do Povo, pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza nas frequências 95.5 FM e AM 1010, na CBN Cariri, pela FM 93.5, ao vivo ainda no O Povo Mais, no YouTube O Povo Online, no Facebook O Povo Online e ainda no Facebook O Povo CBN. Advogado, jornalista, urbanista e, acima de tudo, político. Praticamente uma herança familiar. Deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário estadual, governador do Paraná, senador da República. O convidado do programa de hoje é um dos mais experientes políticos brasileiros. Tem quase 40 anos de palanques e articulações, sempre filiado ao movimento democrático brasileiro. Com quase 80 anos de vida, é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Energia de sobra para comentar e analisar o Brasil de hoje. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio virtual da Rádio Povo CBN, numa conversa remota, à distância, com cada um em sua residência, recebo Roberto Requião, ex-senador da República pelo MDB do Paraná. Recebo Plínio Bortolotti, jornalista do Povo. Recebo Érico Firmo, também jornalista do O Povo. E recebo, claro, como sempre, você, ouvinte e internauta, que participa pelo WhatsApp, 85981665589, o Povo Online, pelo Facebook O Povo Online, ou ainda pelo Facebook O Povo CBN. São 11 horas e 7 minutos. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Muito bom dia, senador Roberto Requião. Obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui hoje e vê-lo com saúde. Tudo bem? Está na sua residência, não é isso? Eu falei correto? Tem... Eu sou curitibano, estou em Curitiba. Mas as minhas raízes, Marcos, são nordestinas. Eu tenho um avô sergipano e um avô baiano. O paterno é sergipano e o materno é baiano. Nós viemos aqui para o sul para botar uma ordem nessa bagunça aqui. Estou quase vendo uma cabeça chata aí já também. Muito bem. Muito bem, bom dia, Érico, bom dia, Plínio. Muito bom vê-los todos com saúde. Senador, o senhor, me parece, criou uma cisão na família por conta dessa candidatura a prefeito aí de Curitiba, mais uma vez, né? O senhor, o seu sobrinho, acho que o ex-deputado João Arruda, né, era o candidato, mas aí o senhor falou, não, o candidato sou eu, né? Vou ser candidato, pediu para ser candidato aí. Por que ser candidato novamente à Prefeitura de Curitiba? O que a política tem de tão bom, senador? Olha, deve ter muita coisa boa, mas eu não sou candidato a prefeito, não. Eu, nos últimos anos, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Bruxelas. Fui senador da República do Paraná. Me enfronhei pesadamente nas questões da macroeconomia e da geopolítica do mundo. Estou focado na soberania do Brasil. E, no momento, eu sou presidente de honra da Frente pela Soberania Nacional, a frente mista do Senado e da Câmara Federal. Então, eu não sou candidato à Prefeitura de Curitiba. Eu me afastei um pouco do PMDB. Eu presidia o PMDB há muito tempo, eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná, ajudei a construir esse partido lá atrás, militei muito tempo, mas isso, Marcos, na época em que o PMDB era o partido das classes populares, desligadas das decisões do grande capital. O que eu vejo hoje, na minha tristeza, é o PMDB como o principal partido de apoio, não ao Bolsonaro, mas ao Paulo Guedes, dando aval a todas as barbaridades que se fazem contra o Brasil e contra os trabalhadores. Então, eu estou meio afastado, nesse momento, da política local. E deixei o diretório do partido, são 3 deputados que estão comandando lá, o Anibele Neto, o João Arruda e o Nereu Moura. E eles é que estão tratando disso, eu estou muito longe da política local nesse momento. Já tem várias participações de ouvintes aqui, Beth Menezes, do bairro Parreão, dizendo, senador Requião, sempre lúcido e atento nas questões sociais do nosso país. Muito bacana. Eu
passar aqui, então, já com uma participação, tem várias perguntas para fazer para o senhor, mas deixa eu passar aqui a palavra também para o Plínio Bortolotti. Mas o senhor, senador, sempre teve, assim, digamos, uma postura um pouco rebelde, né? Mesmo dentro do partido, rebelde no bom sentido, né? De ser bastante questionador, né? Independentemente de as coisas acontecerem dentro ou fora de seu partido. Até geneticamente, Plínio. O meu trisavô era o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista, aí, no nosso Nordeste. E o meu bisavô fundou o primeiro Partido Operário do Brasil. Partido que foi fundado no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no dia seguinte da proclamação da República. Eu tenho uma tradição de lutas nacionalistas e populares na família. Minha formação é essa. Eu sou um quadro da esquerda brasileira, sem nenhuma sombra de dúvida e sem nenhuma hesitação. Agora, o PMDB, na sua origem, tinha essa marca, como eu dizia a vocês agora há pouco. Era o partido das classes populares, o partido desligado das decisões e interesses do grande capital. Mas hoje está lá apoiando o Guedes, massacrando trabalhadores, eliminando a aposentadoria. E com aquela proposta amalucada do Marcos Lisboa, Ponte para o Futuro, querendo transformar o Brasil numa nação de terceira categoria, uma nação agregada aos interesses macroeconômicos e geopolíticos dos Estados Unidos. Isso é absolutamente inviável. E esse liberalismo econômico que nós vivemos hoje é de má fé, mas é fundamentalmente um erro. Ele foi rejeitado na Europa, o liberalismo econômico. Ele dificulta a vida da Merkel na Alemanha. Ele inviabiliza a formação de um governo sólido na Espanha e pede asilo no Brasil, tentando se socorrer à custa da exploração das nossas riquezas minerais, da nossa vantagem monumental em combustíveis, com pré-sal e com tudo isso. É um moribundo, um morto-vivo que pede asilo e encontra asilo por parte de uma elite brasileira de má fé ou completamente desinformada. Então, eu continuo filiado ao PMDB. Como eu disse, eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Fui presidente do Diretório Municipal da capital, fui presidente do Diretório Regional por mais de uma vez, mas eu estou extremamente desconfortável com esta posição do PMDB parlamentar de adesão cega e tola às bobagens do Guedes. Que é uma continuidade das bobagens do Joaquim Levy, do Meirelles e do próprio Temer, com aquela loucura de associação às ideias do Marcos Lisboa, que é o presidente do IPESP, em São Paulo. Então, eu estou desconfortável nisso tudo, mas eu sou militante político. Eu hoje, depois de ter sido 3 vezes governador, 2 vezes senador, prefeito de Curitiba e deputado estadual, eu, do ponto de vista econômico, estou aposentado pelo INSS. Faço política, mas tenho uma aposentadoria de R$ 2.700 por mês. Eu estou na luta de qualquer maneira, um mandato não é fundamental para um brasileiro patriota se manifestar. Érico Firmo. Bom dia, Tardan, bom dia, Plínio, bom dia, senador Requião. Senador, ontem houve a aprovação do novo Fundeb, né? Um pouco a contragosto do governo, um pouco ou muito, né? O governo queria fazer uma série de mudanças que não conseguiu e fechou o acordo para que houvesse a aprovação. E aí, no fim da votação, apareceu uma última emenda do Partido Novo, que é um conceito muito, muito caro ao pessoal da área da educação, que é o custo aluno-qualidade. E nessa emenda de última hora, o governo encaminhou o voto a favor da emenda alterando o texto original, e o governo sofreu uma baita de uma derrota. Nas outras, o governo acabou compondo a contragosto, mas nessa a votação foi 393 a 83, orientaram o voto a favor o Partido Novo, obviamente, que apresentou a emenda, e o governo, e só. E aí, na votação, 25 votos do PSL foram a favor da emenda, né, o Eduardo Bolsonaro entre eles, 8 foram do Partido Novo, a bancada do Novo inteira, e 11 do MDB.
E tem algumas coisas interessantes ali. Primeiro, o esvaziamento do governo, né? O Centrão não deu esperaria, e a gente vê o MDB como a segunda maior bancada, né? O senhor falou no começo do MDB como o principal partido de sustentação ao Paulo Guedes, e essa negociação do Fundeb não foi feita no MEC, foi feita no Ministério da Economia. Eu queria que o senhor avaliasse essa postura do MDB e essa tentativa de composição do governo com o Centrão, que estabilidade isso pode dar para a base política? Eu quero acreditar, Plínio, que esse PMDB parlamentar não é o PMDB das bases. O PMDB era um partido popular, era um partido de operários, de pequenos empresários, era um partido nacionalista, era um partido democrata que colaborou de uma forma fundamental para o fim da ditadura militar. Mas era um partido que se definia em determinado momento, você lembra? PMDB, você sabe o porquê. Todo mundo sabia por quê. Nós éramos um partido contra a ditadura. Nós éramos uma frente. E uma frente, Plínio, se caracteriza por ser contra alguma coisa. Um partido não. Um partido tem propostas específicas para o município, para o Estado e para a nação. A frente se opunha. Era mais ou menos como esse 70% que nós temos hoje contra o Bolsonaro. Entende? Esse 70% tem várias visões econômicas da sociedade do Brasil, mas eles não toleram mais as bobagens do Bolsonaro, que funciona como um animador de picadeiro num grande circo nacional. Agora, o PMDB parlamentar, para mim, é frustrante. É uma decepção brutal. Eu não me sinto à vontade nesse contexto. Mas eu até pergunto a vocês aí no Ceará, vocês estão com a internet aberta, a base do PMDB é tão acanalhada quanto a votação dos parlamentares no Congresso Nacional, ou nós ainda temos uma raiz popular nesse partido? Pergunta que eu deixo aos nossos telespectadores. Muito bem, e ouvintes senador. da rádio. Claro, com certeza. Senador, aproveito e fazer também aqui uma outra pergunta para o senhor. Tem vários ouvintes aqui participando, muitos parece que muito admiradores seus. O Agenor da Aldeota diz: Roberto Requião é bom demais para o MDB. O Zé Eduardo do Edson Queiroz diz: parabéns, senador Roberto Requião, excelente. Rafael Conrado Birra diz: da minha terra, foi ótimo governador do estado, etc. E o senhor, queria fazer uma pergunta aqui de um caso específico. O senhor acompanhou de perto, pelo menos boa parte, do chamado caso Banestado, né? E tem voltado ao noticiário. Recentemente, inclusive aqui no Debate do Povo, o Zé Dirceu disse que a famosa lista do Banestado não passa de lenda urbana. E aí eu pergunto ao senhor, que acompanhou um pouco de perto esse caso durante algum momento, o senhor considera que esse é, na verdade, o maior escândalo de corrupção da história, muito maior até do que o Mensalão? Por que parece haver tão poucas pessoas e instituições interessadas em esclarecer esse caso Banestado? Eu não acompanhei de perto, eu fiz a denúncia. Eu assumi o governo do Paraná, coloquei um cidadão da minha absoluta confiança no comando do banco, já havia algumas suspeitas. Ele foi para Foz do Iguaçu e, de repente, ele me telefona e diz: Requião, está saindo mais dinheiro pela CC5, carta circular número 5 para não residentes no Brasil, do que temos na reserva cambial brasileira. E eu tive dando uma verificada aqui. Por exemplo, o dono da barraca de cachorro-quente na frente do Banestado é um dos caras que envia dinheiro para fora. Fui falar com ele, me disse o presidente do banco, ele não sabe disso. Então, era um esquemão para mandar dinheiro para fora. Saiu mais dinheiro do que a reserva cambial do Brasil à época, 128 bilhões de reais. Então, nós fizemos a denúncia, mandei ele fazer a denúncia imediatamente, a Polícia Federal, o Ministério Público, e isso andou. Mas como é que funcionava isso, o Marcos? O fundamental é a gente não enganar ninguém. Muita gente mandava dinheiro para fora porque não tinha outra maneira a não ser esta. Então, o Marcos Tardan tinha um filho nos Estados Unidos, estava estudando lá. De repente, o filho não tinha como se manter, ele não tinha como mandar dinheiro, ele ia no banco, utilizava o raio da CC5 e mandava o dinheiro com o nome dele. No máximo, ele estaria sonegando imposto de renda ou mesmo podia declarar depois e pagar imposto de renda.
Foi o que aconteceu com o Márcio Tomás Bastos, nosso ministro da Justiça. Ele teve que pagar, depois que o procurador Celso III listou todas as saídas importantes acima de 150 mil dólares, ele teve que pagar R$1 milhão de imposto de renda. Declarou e pagou. Agora, os que mandavam através do cara da barraca de cachorro-quente não punham o nome. Então, era natural que fosse dinheiro mal havido. Narcotráfico, contrabando de arma, superfaturamento e corrupção na execução de obras públicas. Mas não era ainda naquele envolvimento de corpo e alma dos partidos. Era a corrupção generalizada do Brasil. Os donos da Globo, os donos do SBT, o Ratinho mandou dinheiro, o famoso Ratinho do SBT hoje. E aquilo começou uma investigação, até que, num determinado momento, puseram o delegado Castilho no comando. O Castilho foi para os Estados Unidos e ficou lá mais de um mês. E ele conseguiu, segundo diz, com o FBI e o Ministério Público de Nova York, que fossem a origem do dinheiro, da origem ao destino do dinheiro. Porque se você mandou dinheiro mal havido através do dono da barraca de cachorro-quente, você escondeu o seu nome, mas tinha que ter um destino, ele tinha que chegar na mão de alguém. E consta que, quando estava para passar para a mão do delegado essa matéria, o Márcio Tomás Bastos mandou buscar ele de volta nos Estados Unidos, nomeou um outro diretor da Polícia Federal para tratar disso, com uma ordem: só investiguem no Brasil. Vamos achar os doleiros. E pegaram aí 50 ou 60 doleiros nesse processo. Mas o documento nunca foi oficialmente transmitido para cá. Agora, o Castilho disse que o documento estava pronto e que foi remetido para as mãos do deputado Mentor, que era o presidente da CPI, ou o relator da CPI, não me lembro. E nunca foi anexado à CPI. Na verdade, o que a gente sabe é que nem na CPI e nem no Judiciário. Tanto que, quando o processo chegou no Supremo, ele foi arquivado por falta de prova material. Mas por que não havia prova material? Porque, oficialmente, o Ministério da Justiça proibiu a Polícia Federal de continuar a investigação do destino do dinheiro em Nova York. Agora, o que é que conta-se a respeito disso? Então, vai a minha convicção. Vou dar uma de Deltan Dallagnol aqui. A minha convicção é que, em determinado momento, um advogado passou a procurar os grandes emissores de dinheiro para fora e pedir contribuição para uma campanha política, R$500 mil de cada um. Com correção, hoje, R$5 milhões de cada um. E, com isso, se fez um caixa para a mobilização partidária. Esse advogado hoje está no Rio de Janeiro, milionário, e oficialmente nunca se conheceu o raio do conteúdo, do destino do dinheiro. Uhum. Então, o que nós estamos querendo agora é conseguir essa lista, para ver quem eram os verdadeiros ladrões do escândalo brutal. 128 milhões de dólares. Segundo o Zé Disseu, uma lenda urbana. E muito mais do que o mensalão. 5 vezes o mensalão. Mas isso tudo foi ocultado. Aqui em Curitiba, em determinado momento, a confissão daquele Alberto Youssef desapareceu do cartório. Para você imaginar qual era o jogo e o número de pessoas envolvidas. Daí vem as notícias. Eu estava lendo alguns jornais, vamos Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, que o ministro Fachin teria recebido da Lava Jato aqui do Paraná uma lista de 106 juízes, ministros e desembargadores, que nunca foi revelada ao público. Mas, mesmo assim, não é a lista original. Isso já não é da CC5, é da delação da Odebrecht, que está na Suíça. Uhum. Okay. Muita gente envolvida, Marcos, muita gente envolvida. E por isso não aparece. Vai entrar em intervalo ou posso deixar uma pergunta? Pode fazer a pergunta e eu chamo o intervalo. Na volta ele responde. Já que o senhor tocou nessa questão da Lava Jato, senador, eu gostaria que o senhor comentasse que o senhor acusa a Lava Jato de ter envolvido seu nome nas eleições, se não me engano, de 2018, como forma de afastar o senhor de uma possível candidatura a senador.
Aí eu queria que o senhor comentasse como é que o senhor vê a Lava Jato e como foi essa história dessa tentativa de afastá-lo da candidatura. Muito bem, fica aí a pergunta no ar de Plínio Bortolotti. Eu vou chamar agora um rápido intervalo, convido mais uma vez os ouvintes a continuarem participando do programa pelo WhatsApp, 85981665589, pode ser também pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. Vamos então, um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. São 11h26. Até já. Estamos de volta hoje recebendo o ex-senador Roberto Requião, recebendo o Plínio Bortolotti, o Érico Firmo e, é claro, os nossos ouvintes e internautas que participam do programa pelo WhatsApp, o 859-8166-5589. Participam também pelo YouTube, o Povo Online, Facebook, o Povo Online, ou ainda o Facebook, o Povo CBN. O Lino Nascimento diz: existem vários PMDBs, o do Temer, o do Eunício, o do Sarney, o do Cunha, o do Requião, do Jabas Vasconcelos e por aí vai. O MDB do Temer e do Cunha foi responsável direto pela articulação do golpe contra o Brasil. Pergunta ao Requião como é fazer parte de um partido tão repartido e tão agarrado nas tetas do poder federal. Palavras aqui do nosso ouvinte Lino Nascimento. O Tiago Policarpo diz: Banestado Leaks, divulguem todos os dossiês, pede aqui o nosso ouvinte. E o Plínio tinha terminado o bloco anterior fazendo uma pergunta. Refaça novamente aí, por favor, Plínio, deixando uma... A pergunta é a seguinte: o senhor acusa a Lava Jato de ter envolvido indevidamente seu nome em 2018 para evitar uma candidatura sua, uma nova candidatura ao Senado. Eu gostaria que o senhor comentasse isso e, no embalo, aproveitasse como o senhor vê agora essa disputa entre a Procuradoria-Geral da República e os procuradores de Curitiba, que se recusam a passar informações ao Procurador-Geral. Eu não acuso a Lava Jato, querido. Eu fiz uma constatação do comportamento deles. É um fato, não é uma acusação. Veja bem, eu, candidato à reeleição no Senado, era considerado o senador eleito no Brasil. E as pesquisas de opinião diziam que, proporcionalmente à população do Estado, eu seria o mais votado do país. No dia 7, as pesquisas nossas, o tracking de campanha, mostravam com facilidade a minha votação. Eu estava com o PDT, o PT me apoiando também, o Ciro e o Haddad fizeram quase 30% em Curitiba. Eu caí para 14%. No dia 8 eu caí para 14%. Como é que foi isso? A coisa veio via WhatsApp. Os canalhas diziam, no WhatsApp do Frota, da Joyce Hasselman, dessa gente toda e dos robôs, que eu estava aposentado como político com R$450 mil por mês. Eu já disse para vocês que eu estou aposentado pelo INSS e que eu ganho hoje R$2.700 por mês e vivo, porque eu tenho quase 80 anos, eu tinha um belo escritório de advocacia, trabalhei no comércio, tenho uma poupança para me sustentar um ano. Daqui a um ano eu vou ter que abrir um escritório ou começar alguma atividade produtiva ou morrer de fome. Mas eu fui detonado pelos Facebooks. Eu atribuo isso a uma guerra de interesses antinacionais, porque eu era presidente da Frente de Soberania Nacional. Eu já tinha mandado uma carta para todas as embaixadas acreditadas no Brasil, que se empresas dos seus países comprassem empresas brasileiras e concessões de um governo, na época era o governo do Temer, que não tinha, como não tem o Bolsonaro hoje, autorização para vender empresa nacional, nós estaríamos considerando isso no futuro como compra de mercadoria roubada, crime de receptação, e que mais cedo ou mais tarde eles teriam que devolver isso tudo sem indenização, que receptador não deve ser indenizado da sua compra. Mandei isso para todas as embaixadas e assumi com essa frente multipartidária essa posição de defesa do Brasil. Então, eu fui liquidado. Como é que eu posso ser reduzido em 2, 3 dias de uma votação surpreendente para a votação que eu tive? Eu perdi para o Oriovisto, que estava morando na Alemanha, casado com uma alemã. Perdi pela primeira vez na minha carreira política com uma votação
absolutamente risível. E jogaram outro jogo também. Eles diziam o seguinte: o Beto Richa, o ex-governador, já tinha sido preso por falcatruas no governo. Então, eles diziam também: o Requião está eleito, vocês têm que votar nos outros dois, porque senão o Beto Richa vai ser o segundo. Vocês têm que evitar, de qualquer maneira, que o Beto Richa tenha mais voto que o Rio Visto e que o Arnes. E eu, surpreendentemente, não me elegi, eu tinha certeza absoluta da eleição, com base nas pesquisas minhas e nas pesquisas Datafolha, Ibope, tudo isso. Então, eu observei que naquele processo eu combati os negócios do governador que me antecedeu, Jaime Lerner, com pedágio. Era um roubo descarado. Eu entrei com 41 ações contra o pedágio no Paraná. Você pode se surpreender, mas o Ministério Público Federal e Estadual do Paraná entraram com pareceres favoráveis aos concessionários em todas as ações. Agora, de repente, no processo eleitoral, aparece um panaca daquelas coletivas que eles davam e diz: não, a corrupção vinha em todos os governos, inclusive o do Requião. Havia corrupção no Requião. E daí, isso era publicado no Jornal do Brasil, na Folha, e reproduzido pela Rede Globo Nacional. Criaram também esse desgaste. Eu fiz essa acusação ao Ministério Público. O Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, arquivou. Aquilo é uma piada, não é um conselho. Érico Firmo. Isso que o senhor relata de estar confiante de que vai estar eleito, as pessoas se indicarem e não ser eleito, aconteceu em outros lugares, né? A gente viu Dilma Rousseff em Minas Gerais, a gente viu aqui no Ceará, com o Eunício Oliveira também. O senhor vê semelhanças no que aconteceu? Eu acho que pode haver alguma semelhança em alguns lugares. No Fogaça, no Rio Grande do Sul, Suplicy, em São Paulo, não é? Agora, se vocês querem saber exatamente como é que é feita essa política, eu aconselho um livro do Giuliano da Empoli, que chama-se Engenheiros do Caos. Ele analisa como ocorreu o Beppe Grillo com a sua votação extraordinária na Itália, o Erdogan na Hungria, o Trump nos Estados Unidos, como é que eles manipularam pela internet o Brexit na Inglaterra. Então, é um jogo de defesa de interesses multinacionais associado a interesses locais. E o tal do Deltan Dallagnol aqui queria ser candidato ao Senado. Eles começaram a aprontar esse troço. Mas quando botavam o meu nome e o do Deltan numa eleição direta, os dois, ele não tinha nem voto. Mas eles conseguiram, com o tempo, com o WhatsApp, a internet e o apoio da imprensa, da Globo, das grandes redes, me desgastar. Eu espero que o Moro vai ser candidato? Com o tempo. O Moro vai ser candidato, Requião? O Moro me empolgou no começo. Ele começou a mexer em alguns bandidos aqui da polícia do Paraná que estavam encobertos por tudo, né? Uma tinha sede, certo. Senador... Você acha que ele vai concorrer a presidente em 2022? Não, olha, o Moro colaborou com o meu governo por 8 anos. Ele era juiz federal, combate ao tráfico. Eu até tenho contado e vou aproveitar, deixar aí com vocês cearenses também uma história minha do Moro. Uma manhã me aparece o meu secretário de segurança, que tinha sido colega de escola do Moro, na juventude, e diz: olha, o Sérgio quer falar com você. Mas o que ele quer falar? Ele disse que condenaram o Fernandinho Beiramar, e o Fernandinho Beiramar tem uma fazenda no Paraguai que, pelo direito internacional, pode ser sequestrada pelo Estado paraguaio. E o Fernando Armindo Lugo Mendes, né, o Lugo Mendes, pode começar uma reforma agrária nessa fazenda. Veja, o Moro dizendo isso. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para o Fernando Armindo, ele me disse: manda esses caras para cá. No dia seguinte, dentro de um avião, foi meu secretário de segurança e o Sérgio Moro para lá. O Moro queria aparecer.
de qualquer forma, mas depois eu acho que ele se engrenou com os interesses norte-americanos da CIA. E é evidente que a Lava Jato atingiu muito corrupto da política brasileira, mas é também evidente que ela jogou pesado em cima dos nacionalistas. Eu não vou dizer que não tem ladrão nesse processo, tem, e muito. Havia uma endemia de aproveitadores na política brasileira, no executivo, no legislativo, associado com empreiteiros grandes e pequenos. Era uma loucura isso. Mas eles utilizaram o combate à corrupção para entregar o pré-sal, vender a Eletrobras, vender Banco do Brasil, que é o que já fizeram e estão tentando fazer até agora. Eu acho que o Moro agiu, de fato, como um agente dos interesses dos Estados Unidos. E você vê agora isso. Agora, depois da prescrição de tudo, eles levantam as acusações contra o Serra. Quando todos sabem que está prescrito, que não há maneira alguma de punir o Serra, contra o Alckmin. E contra o Alckmin... Como é que o senhor vê essas investigações aí? Qual a sua impressão sobre essas investigações da Polícia Federal que apontam José Serra como estando no topo da cadeia criminosa de um esquema de Caixa 2? Eu acho que ela devia ter sido feita junto com as acusações iniciais da Lava Jato. Agora é uma farsa. E eu estava complementando a você. Eu sou um político brasileiro nacionalista de esquerda geneticamente, desde as minhas origens nordestinas, da Confederação do Equador e do Frei Caneca. Eu não acredito que o Alckmin seja ladrão. E eles estão acusando o Alckmin agora. Estão acusando o Serra. É simplesmente para tentar descaracterizar a Lava Jato como uma operação que servia aos interesses da economia norte-americana e dos grandes bancos. Não tenho dúvida alguma disso. Senador, e essa questão da Procuradoria-Geral da República versus Lava Jato em Curitiba, quem que o senhor acha que tem razão? O Procurador-Geral que quer ter acesso aos processos ou a Lava Jato que diz que não entrega, que legalmente eles não são obrigados a entregar essas informações? Claro que são obrigados a entregar. Então, você veja, os tais documentos originais da Odebrecht na Suíça, que os advogados do Lula não pediram até o dia 9 desse mês, pediram agora, se eles forem revelados, você vai verificar que eles foram utilizados seletivamente no Brasil. Seletivamente. Tinham 106 magistrados. Você viu um magistrado ser acusado? Não, né? Então, eles usaram isso a serviço dos interesses do capital financeiro. A grande luta do Brasil hoje, que deve ser a luta de todos os brasileiros, é referendada pelo Papa Francisco Bergoglio. O capital pode ser bom quando é investido numa fábrica, produz bens, mercadorias, levanta o nível do conhecimento tecnológico e paga salários decentes para trabalhadores sustentarem os seus filhos, educarem e garantir a saúde da família. Mas o capital não pode comandar o mundo. Isso é bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon na Bíblia não é nem outro Deus, nem o diabo. Mamon em hebraico quer dizer dinheiro. Não se pode servir a Deus é o dinheiro, não se pode servir ao povo é o dinheiro. Veja como eles estão tratando, por exemplo, o Covid hoje. Eles querem uma vacinação de quantidade, que é o que faz um veterinário quando um rebanho é infectado acima de 60%. Então, ele diz o seguinte, daqui para frente sai mais caro do que deixar a autovacinação em massa, porque eles não se incomodam com a morte do gado, eles se incomodam com o lucro e com o gasto. Estão tratando os brasileiros como gado e nós não somos gado. Esse porra louca desse presidente mandando tomar cloroquina, cloroquina aí. Clorox ou cloroquina? É um verdadeiro horror isso tudo. E o governo federal estimulando essa loucura e esperando a vacinação em massa. Ou seja, eles querem defender o sistema de domínio dos bancos e do capital financeiro no Brasil e consideram a morte do povo, dos trabalhadores, como efeito colateral. Muito bem, senador. Porra louca. Muito bem, senador. Para encerrar aqui, eu vou chamar mais um intervalo aqui. Nosso ouvinte Cosmo Valeu diz: a Lava Jato originou-se da CPI do Banestado e o CEF era o doleiro do Banestado. Lava Jato surgiu de um posto de gasolina, podia ser barraca de cachorro-quente. Ele termina falando numa expressão aqui que eu queria saber a sua opinião, só para encerrar esse bloco. O senhor se orgulha ou não da expressão República de Curitiba?
A República de Curitiba não tem sentido, né? A nossa república é o Brasil. Ok. Está aí, resposta do senador Roberto Requião. Vamos, então, a um rápido intervalo. Eu convido, mais uma vez, os ouvintes a continuarem participando do programa. Pode ser pelo WhatsApp, 859-8166-5589. Pode ser também pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. São 11h45. Uma pausa para o cafezinho ou para uma água. Até já. Aqui o debate estava aquecido, aqui a conversa. Debate não, hoje é uma conversa aqui com Plínio Bortolotti, Érico Firmo e o ex-senador Roberto Requião. E, como sempre, temos aqui muitas participações de ouvintes que entram em contato conosco aqui pelo WhatsApp, o 859-8166-5589, pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. Temos a participação também do cachorro do Érico aqui, como vocês estão ouvindo, ele participa aqui do programa também, do debate, está dando as opiniões. Precisa dar comida para esse cachorro, Érico, senão ele vai ficar latindo direto. Muito bem, eu queria saber aqui... Já almoçou. Muito bem, senador, vou ouvir aqui a gente, lembrando que a gente tem mais esse bloco agora, aqui na rádio, no YouTube, no Facebook, depois a gente continua, mas aí é só na área exclusiva de assinantes do Povo Mais. Queria saber como é que o senhor avalia essa reforma tributária que foi proposta aí pelo ministro Paulo Guedes, chegou ontem aí ao Congresso. Desonera bancos e tributa os mais pobres. O que você podia esperar do Paulo Guedes? Esta figura não é economista. Ele é um financista a serviço do capital. Me chamaram a atenção outro dia, foi aquele menino lá da Suíça, o Rômulo Maia, que ele dá uma entrevista na sua mesa do Ministério e na frente dele está um computador aberto com aquela tela com opções para investimento na Bolsa. Durante o seu expediente de ministro. Ele é um elemento, ele é um operador do capital financeiro. Trabalhou com o Pinochet no Chile. É um horror o Guedes. Por isso que me revolta um pouco quando batem no pobre coitado do Bolsonaro, em razão das suas idiotices, das suas bobagens, que a mim parece mais um animador de picadeiro do circo nacional do que um presidente da República, mas querem frente ampla. Como diz o Fernando Henrique, nós precisamos ser tolerantes com o Bolsonaro, mas não levantam uma palha contra o liberalismo do Guedes. É uma frente contra o Brasil, é uma pilantragem monumental contra o país. Frente, sim, nacional, popular, nacionalista. Mas essas frentes que pretendem a indulgência plenária para o Guedes e a consolidação da desgraça dos trabalhadores, do fim da aposentadoria, da redução dos salários, do fim das garantias, é rigorosa e absolutamente inaceitável. Esta frente, Marcos, foi o governo do Lula. O governo do Lula foi uma frente ampla. O governo da Dilma foi uma frente ampla. E quando propuseram a cassação da Dilma, 5 ministros da frente ampla, que eram ministros do governo da Dilma, saíram dos ministérios porque eram senadores e foram ao Senado votar pela cassação da Dilma e não defendê-la. Isso é frente ampla. Vamos cair nessa armadilha outra vez? Não. Agora, tirar o Bolsonaro não é mal, né? Ele está nos pondo no ridículo. Imagina, Marco, eu e você, num país qualquer da Europa, conversando em português, numa praça. De repente, aparece um grupo de rapazes e moças, olham para nós e dizem: "Oh, vocês são brasileiros?" De vergonha, nós vamos fingir que temos uma batata quente na boca e você, a sua voz de locutor, vai dizer: "Ora, pois, nós somos de Lisboa." De vergonha de ser brasileiro. Nós estamos nos envergonhando, nós estamos caindo no ridículo do mundo, terra plana, bobagem de toda espécie. Um liberalismo econômico suicida. Ora, isto não vai dar certo. Aqui, no meu Paraná, nós já tivemos caminhões assaltados por pessoas famintas para roubar a comida que eles transportavam. Caminhão frigorífico de frango. Nós vamos voltar àquela situação antes do PT e do MST, que o MST, de uma forma ou outra, acabou organizando as populações
e a organização leva à pressão, e a pressão diminui a reação violenta. Quando assaltavam fazendas e depósitos de comida. Nós estamos numa situação muito ruim, por isso eu insisto, aproveitando o programa que vocês me dispuseram nesse momento, disponibilizaram. Só vai voltar em outras oportunidades. Precisamos de uma frente nacionalista, popular e desenvolvimentista, com propostas moderadas de geração de emprego, de valorização do trabalho, de garantia da soberania nacional e de espaço democrático. Para, a partir dessa democratização, daí não é uma frente mais. Daí os partidos que se organizem, cada um com as suas propostas, e coloquem no processo eleitoral. Agora, nós temos que ter uma proposta à moda do velho Guerreiro Ramos. Ela não pode ser exagerada, porque seria não sustentável. Não pode ser diminuída, não pode ser covarde, porque ela significa a frente ampla e o restabelecimento da indulgência dos canalhas que venderam o Brasil, o Vale do Rio Doce e tudo mais. Ela tem que ser meio, do ponto de vista aristotélico, uma frente eficiente, sustentável, restabelecendo a democracia, o emprego e a soberania. E daí, esses 70% que estão descontentes com o governo se transformarão em 80%, 85%, e nós restabelecemos, como fizemos lá atrás com as diretas já, a democracia no Brasil, a valorização do trabalho e a possibilidade do respeito no mundo e do desenvolvimento. Okay. Senador, eu vou fazer uma pergunta, acho que ele vai responder bem rápido, viu, Tardan? Tem uma pessoa que, obviamente, o senhor conviveu bastante, o Ulisses Guimarães. O canalha absoluto. O canalha absoluto é uma figura de literatura. É uma circunstância, um momento, mas ninguém se acredita um canalha. E só na literatura existe o patife completo. As pessoas estão em posições horríveis, às vezes por falta de conhecimento de macropolítica, de macroeconomia, da geopolítica do mundo. Se nós conseguirmos montar um projeto que resgate a esperança do brasileiro, que dê a perspectiva de conseguir sobreviver com o seu próprio trabalho num espaço democrático, nós fechamos o Brasil de novo contra essa gente toda. E o que me horroriza mais são os milicos que estão lá, né? De pijama, sem pijama. Na verdade, eles estão absolutamente pelados, despidos de inteligência, de patriotismo e de nacionalismo. Milicos entreguistas. Vocês viram na internet a reunião do Trump com o tal general brasileiro que assumiu o vice-comando sul do Exército? O comandante diz, levanta aí, para ele se mostrar, ele levanta, ele está aqui pago pelo Brasil para trabalhar para mim. Trabalhar no quê? Ele é servente, serve café, faz ordem unida para os praças de manhã. Que coisa mais ridícula o Bolsonaro e esses militares estão transformando o Brasil. Eu lembro, eu tenho quase 80 anos, da minha luta contra a ditadura militar, mas o Geisel, que era autoritário, podia ser até chamado de fascistoide, era nacionalista. Ele brigava pela Petrobras, pela Vale do Rio Doce, Escola de Engenharia do Exército foi montada a partir daquele governo. Onde é que está o coração patriótico, a solidariedade com o Brasil desses milicos? 6 mil militares reformados mamando no executivo para ganhar 30% a mais. Que pouca vergonha, Plínio. Que pouca vergonha, que coisa mais maluca está acontecendo no Brasil. Mas o Exército não são eles. São 500 mil homens no Brasil. Como eu espero que a base do PMDB não seja essa flatitude que existe no Congresso Nacional, eu tenho consciência que o Exército Brasileiro também não é isso. Aliás, eu sou militar da reserva. Eu fiz CPOR. Muito bem, sobre isso, o nosso ouvinte Newton de Menezes Albuquerque, primeiro ele diz, o cão do Érico é um entusiasta das palavras do Requião. E ele diz, na opinião de Requião, a tragédia que vivemos não foi traçada pelos militares que há tempos fizeram a ponte com Olavo de Carvalho, com a magistratura reacionária e com o capital financeiro internacional dando golpe de 2016 para depois diretamente assumirem o governo? Pergunta o nosso ouvinte. E ele termina afirmando, é um governo militar para protofascistamente servir ao capital. Opinião do nosso ouvinte. E já estamos aqui na final do programa aqui na rádio. Érico, quer fazer alguma pergunta ou lançar ou fazer um comentário rápido antes de eu encerrar? Não, queria abordar o que a gente chegou a comentar no intervalo, senador.
que a gente falando das perspectivas da frente ampla, da discussão sobre o programa mínimo no campo da economia, queria saber o que o senhor pode falar no ar da sua visão sobre as ideias do Haddad, por exemplo, que foi o candidato contra o Bolsonaro no último segundo turno. 1 minuto e meio para suas considerações finais e comentário aqui, senador. Depois a gente continua lá no Povo Mais. Por favor. Em primeiro lugar, o Haddad é um cara correto. Não é corrupto, mas eu acho que a cabeça dele foi formada na USP em São Paulo. Ele tem pronunciamentos e posições que me desagradam profundamente. Na campanha presidencial, ele procurou o TSE para mudar o programa de governo do PT e tirou o Banco Central dependente do governo, do projeto e da soberania brasileira e introduziu o Banco Central independente. Se você tem o Banco Central independente na mão dos banqueiros, podendo fazer o que quer, para que serve um presidente da República? Rigorosamente para nada. Então, isso me preocupa. Agora, claro que tem qualidades. O problema não é Haddad, não é Ciro Gomes, é termos um projeto nacional. Quem é o candidato a presidente? Quem tiver melhores condições de ganhar uma eleição e se submeter à ideia de um projeto desenvolvimentista, garantindo a soberania do Brasil, referendo revogatório para retomarmos as empresas que foram dadas para receptadores de mercadoria roubada e, evidentemente, a volta do desenvolvimento econômico. Peraí que eu tenho que encerrar. Peraí, Plínio, deixa só ele terminar aí que eu tenho que chamar. Se o Ciro Gomes cabe nesse figurino aí que o senador está traçando. Como? Se o Ciro Gomes cabe nesse figurino que o senhor pode desenhar. Qualquer um cabe. Muito bem. Desde que aceita o figurino. Agora. Ok, senador. Senador, vamos continuar a conversa. Você começa a ver candidatos à presidência da República se amoldarem aqui e ali, não quererem agredir os bancos, se recusam a falar nisso e naquilo. Não é por aí. Eu fiz campanha do Ciro aqui no Paraná, não fiz do PT. Fiz do Ciro. Senador, tem que interromper. Vamos terminar aqui no programa da rádio, mas a gente continua o papo ali na área exclusiva de assinantes do Povo Mais. Nosso ouvinte Janderson Abreu diz: vocês querem vender o Brasil para a China, como fizeram com a Argentina? A Paty Rabelo diz: é por edições como essa de hoje que o debate do povo se faz importante no debate político. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Muito obrigado, senador Roberto Requião. Muito obrigado, Érico Firmo, Plínio Bortolotti, em especial a todos os ouvintes. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes e Júlio Santos. Assistente de estúdio, Nala Jasmine. Produção, Alan Dantas, Camila Vasconcelos e Gilvana Marques. Editor-chefe, Ítalo Coriolano. Diretor executivo, Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Apresentação, Marcos Tardan. Na sequência, você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil, ou nos acompanha no O Povo Mais. Muito obrigado a todos, um excelente dia e até amanhã. Valeu, tchau!